Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar o devocional? Não, a tela não está quebrada, não tem nenhum problema. Eu vou soltar o vídeo para vocês verem. Primeiro vamos orar. Glorioso Deus e amado Pai, graças eu quero te dar, porque Tu és justo e fiel, porque Tu és maravilhoso, glorioso, formoso, grandioso, porque Tu és Deus forte, invencível és o Senhor, inigualável és o Senhor, imutável és Tu, e toda honra e toda glória seja Tua, Senhor. Toma o lugar de primazia neste devocional, ministra em minha vida, mas também ministra através da minha vida. Eis-me aqui, Senhor, e cumpra-se em mim o seu querer. Fala comigo, mas com todos nós, com clareza, profundidade, comprimento, altura, largura e sob medida. Senhor, fala aos nossos ouvidos com a Tua voz mansa e suave, que estejamos sensíveis e alinhados com os corações e mentes para ouvirmos, aprendermos, encucarmos e guardarmos nas tábuas dos nossos corações todo o aprendizado que aqui será ministrado através de Ti em nossas vidas. Senhor, dê-nos o discernimento necessário, a sabedoria adequada, o entendimento, a compreensão com clareza e sob medida. Também dê-nos inteligência. Senhor, abre o nosso conhecimento como nunca antes foi aberto. Arranca as vendas dos nossos olhos e os tetos de nossas mentes. Que caia agora por terra em nome de Jesus todo o impedimento, todo embaraço mental. E que venha agora sobre nossa mente a clareza espiritual. E que Tu fale conosco de sobremodo estrondosamente maravilhoso, como só Tu podes e fazes e sabes fazer. Em nome de Jesus eu oro e convido-lhe para o lugar de primazia neste devocional. Amém. Prestem bem atenção. Conseguem ver? No meio da tela tem um ponto branco piscando. E ele pisca várias vezes, não é? Vocês conseguem imaginar o que é isso? Pois é. Essa madrugada, por mais uma vez, eu fui reclamar com meu marido. Ai, meu amor, vê se você dá um jeito nessa lâmpada. Eu gosto de dormir com o quarto completamente escuro. Uma lâmpada piscando, ela me incomoda. Há alguns dias eu tenho a visto piscar para mim. E ela fica assim. Às vezes para e às vezes começa a piscar. Diminui e aumenta. E ela fica assim por alguns minutos, algumas horas. Reparem. E ela fica assim, aumenta a intensidade, quase se apaga, às vezes fica apagada.
Às vezes ela aumenta e permanece com a intensidade assim, fortezinha já, como no final do vídeo. Pois é. Isso era 3h30 da manhã quando meu marido levantou-se para se arrumar e ir trabalhar. 3h30 da manhã ele abriu a porta do quarto e eu falei: ai, vê se você aperta esse botão de interruptor aí para ver se é um mau contato ali. Oh, Jesus, me perdoa porque fui indelicada, porque fui insensível. Mas Jesus acabou de falar comigo. Já tem alguns dias que eu estou tentando falar com você. Já tem algum tempo que eu estou te mostrando a lâmpada piscando. Mas não só na sua casa. Primeiro foi lá na casa da sua mãe. Lá na rua onde sua mãe mora. Tinha 2 postes piscando. E você foi procurar ajuda para ver se alguém ia lá, porque te incomoda. E eu entendo você. Realmente é perigoso para você, para sua mãe. Mas eu estou cuidando em todo o tempo. Aquele poste lá piscando. Era Deus tentando falar comigo. Eu só vou receber agora. Porque Ele acabou de revelar a mim. Ele é Deus de surpresa. Ele faz assim, na hora que Ele quer. A mesma coisa. A lâmpada do meu quarto. Essa madrugada. Era 3h30 da manhã. E então eu falei com meu marido mais uma vez em tom de reprovação. Essa lâmpada, e o Espírito Santo, deixa ela. Ele falou comigo: olha para a lâmpada, ela está quase se apagando. Presta atenção. Como é que está o seu caminho? Lembra do versículo em Salmo 119, versículo 105? Aqui estamos nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vim aqui para um estudo que fala mais sobre este versículo. E quero ler ele com vocês. Mas antes eu quero perguntar para você: a lâmpada do Espírito Santo dentro de você está como a luz do meu quarto? Quase se apagando? Foi o que o Espírito Santo falou para mim. A minha presença dentro de você, como está? Piscando? Quase se apagando? Presta atenção. Como está a presença de Deus dentro de você? Você tem feito bom uso deste salmo, deste versículo? Eu e você estamos fazendo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Temos agido assim, usado a palavra de Deus para iluminar a nossa vida, as nossas decisões, os nossos anseios, o nosso caminho? Cada passo que estamos dando está sendo direcionado por Deus? Eu e você estamos permitindo que Ele nos direcione e
seja luz a cada passo que estamos dando? Eu pergunto isso para você hoje, porque o Espírito Santo está me perguntando. Aqui está um estudo bíblico sobre Salmos, capítulo 119, versículo 105. O Salmo 119 é um hino acróstico que celebra a lei de Deus em suas diversas facetas. Agora há pouco, eu me lembrei de um louvor que cantou na igreja ontem. E ele diz assim: se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu terei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu e você estamos fazendo isso? Eu e você estamos levando o nosso Senhor Jesus por onde vamos? E esse hino, ele mexeu muito comigo. Mandamentos, testemunhos, estatutos, preceitos e juízos. Em meio a essa rica exploração da palavra divina, o versículo 105 se destaca por sua imagem poética e profunda. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Este versículo não é um ponto isolado, mas sim um reflexo do anseio constante do salmista por compreender e viver de acordo com a vontade de Deus, conforme expresso ao longo de todo o capítulo. Ele encapsula a essência da relação entre o crente e a Escritura. Ele faz ali com que entendamos a importância absoluta da palavra de Deus em nossas vidas, posicionando a palavra como um guia indispensável para a vida. Veja bem, hoje nós temos o Google Mapa e um monte de outros serviços, GPS. Hoje, eu e você temos facilidades de entrarmos num carro e um motorista dizer, vai para onde? E nós dizermos, estou indo a tal lugar, tal endereço. E ele ali coloca puf no telefone. E o GPS, ele indica a melhor rota. Vai por aqui, vai por ali, vira em tal rua, em tal local. Olha, tal lugar está com trânsito. Corta por aqui, vai por ali. É assim, e até mais do que isso, que deve ser a palavra de Deus na minha e na sua vida. Indispensável para todas as decisões, para todos os momentos, para todos os sonhos, em cada instante. Contextualmente, o salmista se encontra em um ambiente de perseguição e adversidade.
como evidenciado em versículos anteriores e posteriores, antes do versículo 105 e depois do versículo 105, que falam de soberbos, ímpios, opressores e aflições. Em meio a essa escuridão e incerteza, a palavra de Deus emerge como a única fonte confiável de orientação e segurança. A metáfora da lâmpada e da luz sugere que, assim como esses elementos iluminam o caminho na escuridão, dissipando o medo e permitindo a locomoção segura, a palavra de Deus ilumina as trevas da ignorância, do pecado e das dificuldades da vida, revelando o caminho a seguir. O salmista não busca uma iluminação genérica, mas uma que seja específica para os seus pés. O próximo passo, as decisões imediatas e para o seu caminho, a trajetória geral de sua vida. Sobre uma perspectiva teológica protestante e trinitária, a tua palavra em Salmos 119, versículo 105, aponta para a revelação divina em sua totalidade, que culmina na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. João capítulo 1, versículo 1 ao 14. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e manifestada em Jesus, é a luz que dissipa as trevas espirituais do mundo e guia os crentes para a verdade e a vida. Você consegue se imaginar num quarto escuro, numa casa escura, sem luz? E você passa a tatear, porque você sabe onde fica cada cômodo. Você sabe onde guardou o fósforo e a vela. Mas para chegar até lá, você não tem como iluminar o caminho. Você vai tateando. Mas você se esqueceu que fez uma organização no armário e trocou tudo de lugar. Aí você foi diretamente naquele ponto onde você sabia que estava guardado a vela e o fósforo. E o que aconteceu? Você não encontrou. Começou a bater o desespero. Começou a bater a angústia. Começou a bater o nervosismo. Começou a bater a ansiedade. E pela misericórdia de Deus, a luz voltou. E você, graças a Deus, glória a Deus, obrigada, meu Deus. Mas ficou com aquilo na cabeça. Ué, o que foi que aconteceu? Estava aqui. Então, de repente, você se lembra. Eu arrumei o armário e troquei de lugar. Coloquei do outro lado. Pois então, Jesus é a luz da minha e da sua vida. Se Ele não está presente, se a luz está fraca, se ela está piscando,
se ela não está iluminando corretamente, o que acontece na minha e na sua vida é que pecamos, caímos, nos envergonhamos, temos medo, nos sentimos abatidos, entristecidos e tentamos nos esconder. Sabe por quê? Quando Jesus não está presente, quando Jesus não é a nossa luz, quando Jesus não é a nossa prioridade, quando Jesus está do ladinho errado, trocado lado, não nos ilumina como deveríamos receber a iluminação dele. E então o que é que acontece? Acontece inquietação, acontece que ficamos a viver atribuladamente durante todos os dias, o dia todo. É um nervosismo, é uma angústia, é uma desorganização, onde que Deus não tem espaço para habitar. E Ele não habita em lugares desorganizados, porque Ele é organizado. Como é que Ele vai ser a luz que dissipa as trevas espirituais na sua vida e na minha vida, se nós não estamos a colocá-lo em primeiro lugar e se não estamos a buscar a Ele, a face dEle, intimidade com Ele? Se estamos nos deixando nos levar por todas as outras coisas, menos pela presença dEle. Olha para a sua vida hoje e ouça a voz do Espírito Santo de Deus a falar, porque Ele está a falar aqui comigo. Jesus é a luz que dissipa as trevas espirituais no mundo e nos guia para a verdade e a vida. E quem é a verdade e a vida? Para o crente contemporâneo, este versículo é um chamado a reconhecer a Escritura como um guia infalível e essencial. A palavra de Deus não ilumina apenas o caminho para a salvação, mas também oferece sabedoria para as decisões diárias. Ele nos oferece estratégias. Ele nos traz clareza mental e espiritual. Ele abre os nossos olhos e nós conseguimos enxergar as más intenções disfarçadas de boas. Ele abre o nosso entendimento e discernimento para que possamos ver as tentações sendo lançadas sobre nós. Mas também Ele abre o nosso entendimento para que vejamos a esperança, a alegria, a paz, a harmonia em meio às tribulações. Eu quero frisar esta parte aqui. E quero que você preste muita atenção, porque hoje não dará mais tempo, mas o devocional de amanhã vai ser sobre uma chuva torrencial que tivemos hoje, aqui no Rio de Janeiro. A palavra de Deus não apenas ilumina o caminho para a salvação, mas também oferece sabedoria para as decisões diárias, discernimento para as tentações e esperança em meio às tribulações.
A aplicação prática reside em mergulharmos na palavra de Deus, meditarmos nela dia e noite e permitir que ela direcione cada passo e decisão que estamos a tomar e a dar, confiando que através dela Deus nos guia com amor e fidelidade. João capítulo 1, versículo 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estes versículos são cruciais para que entendamos a aplicação trinitária em nossas vidas. Eles identificam Jesus Cristo como o Verbo, a palavra divina encarnada. Assim, a tua palavra, em Salmo 119, versículo 105, encontra sua plenitude em Cristo. A luz que ilumina o caminho do crente em última instância, a própria luz de Cristo, que nos revela a verdade sobre Deus e sobre nós mesmos. A palavra escrita nos aponta para a palavra viva, que é Jesus. Ele é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. E aqui Jesus nos faz lembrar: Ele é o sol da manhã, a estrela da manhã. Ele é a luz do mundo. Provérbios capítulo 6, versículo 23. Porque o mandamento é uma lâmpada. O mandamento é a lei e é uma luz. E as repreensões da instrução são o caminho da vida. Este provérbio ecoa a metáfora de Salmos 119, versículo 105, reforçando a ideia de que os mandamentos e a lei de Deus funcionam como instrumentos de iluminação e orientação. A lâmpada e a luz aqui também simbolizam a revelação divina que guia para longe do perigo, o caminho da morte e para a vida. A conexão com as repreensões da instrução sugere que a palavra de Deus, ao nos corrigir e nos ensinar, nos mantém no caminho certo. Assim como a lâmpada ilumina os obstáculos imediatos e a luz revela a direção a seguir, ambos os versículos enfatizam o caráter prático e salvífico da obediência à palavra de Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Eu quero que você repita comigo esta oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, declaro sobre minha vida que Tu és a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho.
e que a tua palavra me direciona e sustenta. Senhor, livra-me dos caminhos maus, endireita as minhas veredas por amor ao teu nome, Jesus. Guarda cada passo meu e me redireciona todas as vezes que forem necessárias. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que o Senhor seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, e que venhamos utilizar diariamente a palavra dele como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Até amanhã, quando falaremos mais sobre lâmpada, sobre luz.